Olá você, olá amada nação brasileira, sou o Dr. Frank Solave, né? Aqui com você, aqui no canal, né? Saúde, Política e Geopolítica. Voltamos aí, né, a conversar com você, depois de um certo tempinho aí, né? Mas de volta para a gente atualizar, né? E também debater os assuntos do que está acontecendo no Brasil e também no mundo, né? Até enquanto temos aí, né, a liberdade de falar para vocês, já que estamos aí no país da ditadura, né? Que está aí ainda com todos esses problemas, a gente lutando pela liberdade do nosso país, né? Olha, vamos com mais esse editorial. Vou trazer para você um mix de vários assuntos aí que está acontecendo no Brasil, coisa rápida. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, dia 18 de abril de 2025, né, gente? Em primeiro lugar, eu quero abrir este editorial falando de 7 de outubro de 2023, 7 de outubro de 2023, onde aconteceu aquela tragédia, né, lá em Israel, onde o grupo terrorista e assassino Hamas invadiram Israel e lá eles cometeram uma grande atrocidade, né, assassinaram mais de 1.200 pessoas, mais de 1.200 inocentes, né, do povo israelense, mataram animais, né, também estupraram mulheres e sequestraram mais de 250 israelenses para a Palestina, lá para a faixa de Gaza, né, entre eles bebês, né, inclusive eles no dia seguinte eles assassinaram mais gente lá que eles sequestraram lá em Israel e também assaram, né, ou seja, assassinaram o bebê, assando ele vivos em fornos, né, e mostrando ao mundo as suas atrocidades, né, malignas, né, e diabólicas de um grupo que tem que ser exterminado, né, da face da terra. Não tenha dúvida disso que Israel está lutando e agora junto com os Estados Unidos para exterminar esse grupo, né, de assassinos terroristas, né, o grupo Hamas e todos os seus grupos terroristas que estão ali em volta, ali no Oriente Médio, ali que circulam ali o Estado de Israel, né? Israel continua lutando. Nós estamos também junto com Israel. Eu e muitos estão aí lutando junto, né, contra esse antissemitismo, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil também está cheio. Nos Estados Unidos já está sendo limpado, né, essas pessoas, né, que estão aderindo a esse movimento criminoso, né, de apoiar terrorista, né, e do antissemitismo, né. Não tenha dúvida que Israel e os Estados Unidos vai limpar isso do mundo, né. E eu estou aqui para ajudar e ajudarei Israel também nesse combate, né, a esses grupos terroristas, né, essas pessoas que praticam o antissemitismo, né, agredindo pessoas, né, judeus, né, e cristãos no mundo inteiro, porque nós somos um país da ditadura de comunistas que eles também fazem isso aqui no Brasil. Não tenho dúvida disso, que os Estados Unidos e Israel vai também chegar ao Brasil e combater também esse antissemitismo, né, e também essas pessoas que praticam também terrorismo aqui no Brasil também. Não tenha dúvida disso, né? Agora, gente, não tenha dúvida que Israel vai se limpar disso. Hoje é dia de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos, né, o nosso Cristo Salvador, né? Celebramos aí a Jesus Cristo hoje, nesse dia, né, especial, né? A Jesus, né, a luz da vida, a luz do mundo, né? Amém a todos os cristãos aí que nos acompanham, né, que é cristão e que tem Deus no seu coração e também Jesus Cristo aí também na sua vida, né? Que Deus abençoe o Brasil e o mundo, né, e o povo de Israel. Amada nação brasileira, vamos passar um mix, né, super rápido aí de algumas matérias importantes que acontecem no Brasil e no mundo. Eu peço a você seu like, se inscreva no canal, nos ajude a fortalecer e a continuar informando. Eu e vários colegas aqui que estão no YouTube, né, não só eu, mas vários estão aí falando, né, de políticas, geopolíticas, entre outros assuntos, que ainda tem a liberdade de falar aqui para você, né, é claro, com muita cautela ainda, para que a gente não tenha a nossa live, né, derrubada, né, nosso canal aí sendo aí passando por problemas junto aí também com a administração aí do YouTube, né? Mas tudo bem. Olha, gente, muitas coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro caso, eu quero conversar sobre a saúde do nosso presidente Jair Bolsonaro, que continua internado no hospital, né? Mas está se recuperando. Tem um quadro de evolução bastante satisfatória, né? É um quadro bastante delicado. Eu, como farmacêutico, né, também da saúde, né,
conhecedor, né, da ciência da saúde e também conhecedor dos problemas de saúde, né, de graves problemas delicados, né, principalmente como esse que o presidente passou, desde a facada, né, que ele levou e sofreu atentado em 2018, teve o abdômen perfurado, né, teve lá graves lesões de risco de vida, né, se não fosse socorrido a tempo, teria morrido. E em um hospital mesmo de Juiz de Fora, né, ele foi socorrido e ali foi controlado, né, esse ferimento na facada que sofreu do Adélio, né, esse extremista da esquerda, né, da extrema esquerda do Brasil, que foi escondido, né, foi preso, mas não foi revelado, se esconde a verdade, não se investiga, né, quem foi que tentou matar o presidente Bolsonaro, quem foi o mandante, né, porque o Adélio foi pago para fazer isso, né, e não se sabe o mandante, né, quem mandou matar Bolsonaro, né, e ele sofre aí, né, essas lesões, essas consequências aí dessa facada no seu abdômen, vem passando por várias cirurgias, acompanhamento, né, e dessa última vez teve que passar por uma cirurgia muito delicada, né, uma cirurgia de quase 12 horas, né, para, ou seja, abrir, né, ou seja, fazer aquele processo de tratamento, né, da aderência intestinal em todo o seu intestino. O intestino, né, de uma pessoa adulta de quase 3,5 metros, né, uma aderência intestinal que estava causando problemas, né, digestivos, né, num presidente que sofria fortes dores, né. Tanto é que isso lá, indo em umas suas caminhadas, né, agora que o presidente Bolsonaro está viajando ao Brasil, né, para a campanha, preparando a campanha para 2026, né, e viajando, né, ao Brasil e lá na região Nordeste, ele estava lá no Rio Grande do Norte, no interior, ali numa cidade chamada Santa Cruz, né, acho que a 100 quilômetros mais ou menos, né, da capital Natal, e sofreu, e começou a sentir problemas e desconforto, né, e de fato, né, com crises de dores bastante, né, agudas, foi dirigido ao hospital, né, onde foi bem cuidado, né, foi bem cuidado lá no Rio Grande do Norte, né, com os profissionais de saúde, em Santa Cruz e também em Natal. Foi transferido para Brasília, né, onde passou por essa cirurgia de quase 12 horas, né, está se recuperando, né, agora, caminhou, né, no hospital nesses dias aí, né, e já mostra uma recuperação. Está na UTI, está sobre observação, não tem alta ainda, né, pelo processo delicado que foi, ainda está sobre observação no hospital, né. Caso bastante delicado também, né? E um caso bastante estúpido, né? E criminoso da Rede Globo, como é de praxe, né? Deles, né? Colocarem matérias no ar, primeiro para destruir a reputação e para depois eles pedirem desculpas, né? Assim eles fazem sempre, várias vezes com várias pessoas no Brasil e vem fazendo sempre. E não há que faça nada contra essa Rede Globo, né? Esse jornalismo barato, criminoso, né? Corrupto, né? E bandido que ainda está no Brasil, né? Aqui eles falam, eles lançaram, né, uma piadinha, né, na internação do Jair Bolsonaro, né, falando que Bolsonaro tinha se antecipado, que o intestino do Bolsonaro tinha se antecipado, né, e estava preso, né, uma piada de mau gosto, né. Eles lançaram outra nota, né, o jornal O Globo, né, pediu desculpas, né, aos seus leitores, né, depois de postar uma mensagem satirizando, né, o estado de saúde do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Em nota, em seu jornal e também no Twitter, né, nessa última terça-feira, dia 15, né, eles vieram pedir desculpa, né, pela matéria, né, fizeram aqui lançaram a nota, né, corrigindo, falando que corrigiram, né, por ter sido um erro de edição, né, do o Globo, né, o jornal, né, que não identificou como sendo uma coluna de humor, né, sensacionalista. Um post sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eles pediram desculpa, né, por essa maldade, né, a pessoa que estava em hospital, passando por uma cirurgia grave, com risco de vida, e eles, né, lançando aí, né, piadinhas, né, como sempre fazem, né, de mau gosto, né, imagina o que fazem, né, o que já não fizeram já, né.
Mas é assim mesmo, o que é da Rede Globo está para chegar, né? Eles vão sofrer consequências graves, né? Não só, né? Isso aí é o de menos, né? Eles participam de coisas mais graves no país, né? Estão envolvidos, né? Não tenho dúvida é, nessas fraudes que fizeram no Brasil até hoje, não tenho dúvida, de lá para cá, estão envolvidos nessa fraude, né? Também de 22, né? Que está aí causando graves problemas aí no Brasil, conturbada, né? O país está aí em pé de guerra, né? Realmente o país não está dividido, existe um povo só único que votou em Jair Bolsonaro, outro, não existe a outra parte. O que existe é um complô, uma armação bastante criminosa no país, que tudo vai ser derrubado pelos Estados Unidos, não tenha dúvida disso. Né? Isso já está se encaminhando, né? Para que isso se resolva no país. Em breve o Brasil vai ter grandes revelações sobre isso aí. Né? Isso será revelado, uma coisa bombástica neste país, que será revelada pelos Estados Unidos. Não tenha dúvida disso, que será passado a limpo, né? Tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? E desejamos aí plena recuperação ao presidente Bolsonaro, né? Não tenha dúvida que ele vai se recuperar, em breve vai estar já de pé novamente, viajando todo o Brasil e preparando o Brasil aí para 26, né? Tem uma eleição numerosa, né? Não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado, principalmente para corrigir esses desmandos, né? Abusivos aí do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Não tenha dúvida disso, né? Vamos lá, gente, né? Olha, pessoal, seguindo aqui, a gente vai falar sobre a anistia, né? A anistia que o Hugo Mota não está querendo pautar, não é? Não está querendo pautar a anistia, está aí enrolando. A gente sabe que o vice-presidente da Câmara tem a prerrogativa, quando no afastamento do presidente da Câmara, de pautar, né, esses temas aí, né? Na Câmara, o Hugo Mota está sempre se esquivando, viajou, né, esses dias, não quis pautar, e está se esquivando, né? Já tem número suficiente, né, de deputados para pautar a anistia, a liberdade dos patriotas, a todos os patriotas que estão presos injustamente, né, pelas mãos do Alexandre de Moraes, pelo STF, e que tem que ser libertado. E tem que serem todos libertados, né? A gente viu que ele fez uma jogadinha aí, né, para tentar achar um meio de manter o mandato do deputado federal Glauber, né, que está fazendo greve de fome lá na Câmara Federal, né? Fez 9 dias de greve de fome, né? Acho que dando tempo, né? Fome não fez nada, né? Estava comendo lá, né? Na noite, né? Onde ficava sozinho. E a imprensa fazendo esse auê, né? Sinistro aí para manter esse esquerdopata, né? Aí, novamente na Câmara, que está sendo caçado por agressão violenta, né? Aí na Câmara dos Deputados, e tem que ser cassado, né? O que fez é preciso que seja cassado para moralizar a Câmara Federal, né? Tem uma nota, né? Uma mensagem, vamos dar os créditos aí, né? Para BNews, né? Oficial aqui, relata aqui, né? Que o presidente da Câmara, né, dos Deputados, Hugo Mota, né? Do Republicanos, ele afirmou que chegou a um acordo, né, para que o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, encerre, né, a greve de fome, coitadinho, né, iniciada há mais de uma semana, né. A informação foi revelada pelo parlamentar nesta quinta-feira, né, dia 17, em uma rede social, né. Ele fala, né, garanto que após, né, a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos, né, o caso do deputado em plenário da Câmara antes de 60 dias. Ele deu 60 dias para o Glauber, né? Eles vão tentar empurrar para segurar, para que não seja derrubado, não seja cassado esse deputado de esquerda criminoso, né? Enquanto que isso, centenas de patriotas estão presos sem direito, né, advogado, sem o devido processo legal, sabe, com prisões preventivas, não estão nem condenados, que é ilegal no país, é inconstitucional, é um crime contra todas essas pessoas que o STF, Alexandre de Moraes, está causando a essas pessoas no Brasil,
né? E isso tem que ser urgente, a liberdade dessas pessoas. Não tenha dúvida que o Alexandre de Moraes responderá por crime de humanidade gravíssimo. Já morreram várias pessoas lá, além do Clésio, lá dentro, né, da penitenciária da Papuda e entre outras penitenciárias que estão várias pessoas presas aí inconstitucionalmente pelas mãos do Alexandre de Moraes, né, através do STF. Mas isso vai mudar, não tenha dúvida disso, né? Vamos torcer para que as coisas mudem e vamos para cima. Temos deputados suficientes, já assinatura suficiente para já abrir a anistia e voltar isso e libertar os patriotas, né? Isso aí. Olha, pessoal, vamos falar aqui de um caso bastante, né, curioso, né, e criminoso, né, que confirma, né, toda essa corrupção criminosa, né, do PT, né, e do Lula, já mesmo dentro do caso, né, da Odebrecht, né, onde lá na Lava Jato ele foi descoberto por esses crimes já lá, né, foi condenado também por esses crimes na Lava Jato, onde essa ex-primeira-dama, né, do Peru, né, que foi condenada, né, por ações criminosas, né, fraudulentas, né, por mais de 15 milhões, né, de corrupção pela Odebrecht lá no Peru, né? E o que ele fez, né? Olha só, né? A ex-primeira-dama do Peru, né, a Nadine Heredia, né, se refugia na Embaixada do Brasil, lá no Peru, né, lá em Lima, após ser condenada junto a seu marido, o ex-presidente, né, do Peru, Ollanta Humala, né, a 15 anos de prisão, né, por lavagem de dinheiro no caso da Odebrecht, né? Olha, gente, o pior de tudo é ver ela indo para o lugar mais seguro, onde a impunidade é garantida, né? E bate muito bem o histórico, né, do presidente, né? Ou seja, o presidente Lula, né, o Itamaraty, né, toda essa cambada de gente sem vergonha, imoral e criminoso, ainda mandaram um avião da FAB do Brasil, né, pegar essa criminosa corrupta para trazê-la para o Brasil aqui. E ainda tem informações, né, que já foi investigado pelos investigadores, né, a imprensa peruana sabe-se que ela está aqui no Brasil, né, em uma mansão, ainda por cima paga pelo governo federal do Brasil. Ou seja, a gente paga para transferir criminoso de lá para o Brasil, pagamos a estadia dele aqui no Brasil, pagamos as contas dele, colocamos eles em mansões com o nosso dinheiro, né? Quer dizer, um presidente corrupto como esse, ele já dá nomes a isso que ele é. Ele foi condenado também, né, por essas corrupção aí, arroladas também pela Odebrecht, né? Não, isso está no processo da Lava Jato. E ele confirma isso, que ele é um criminoso. Ele trouxe uma criminosa que faz parte também da quadrilha dele lá no Peru, onde eles fizeram também transações de muito dinheiro pela Odebrecht para corromper, né, e colocar essa mulher, essa ex-primeira-dama corrupta, criminosa lá no Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão no Peru. Ela se refugiou, correu para a Embaixada do Brasil. Ele mandou um avião da FAB, né, para trazer ela para o Brasil, colocar ela na mansão, né, tudo pago com o nosso dinheiro, a gente importando criminosos, né, de outro país. Já não bastasse o que nós temos aqui no Brasil de vários criminosos sendo soltos pelo STF, né, sendo solto pelo Alexandre de Moraes, como é o caso do Chiquinho Brazão, né? Lembra do caso, né, quem mandou matar Marielle Franco, né, que ficavam acusando Jair Bolsonaro, né? A Rede Globo, tudo essa cambada de artistas bandidos, né, e vagabundos, né? E toda essa corja criminosa da Rede Globo e desse PT criminoso, né, tentando imputar o crime da Marielle Franco, né, ao Jair Bolsonaro. E foi descoberto que foi gente dele mesmo, da esquerda, né, o Chiquinho Brazão, esquerdopata, né, ligado ao PT, e toda essa gente criminosa do PT foi descoberto como um dos mandantes, né, do assassinato da ex-vereadora, né, da vereadora, né, assassinada Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Né? E foi o Alexandre de Moraes concedeu, né, prisão domiciliar para o Chiquinho Brazão em casa, né? Concedeu. Aí você vê, né, muitos patriotas, como morreu Clésio, né, na Papuda, precisando de atendimento médico,
graves problemas de saúde, cardíacos, né, hepáticos, né, renais, né, e não foi concedido. Foi enviado à PGR, né, solicitação pelos advogados que ele se encontrava em situação difícil, de risco de morte. A PGR concedeu a liberação dele, a prisão domiciliar dele para cuidados médicos em hospitais, em casa, e o juiz Alexandre Moraes negou isso e ele morreu na Papuda. Clésio. Então essa morte do Clésio está na conta do Alexandre Moraes. É mais um crime, mais um assassinato que o Alexandre Moraes cometeu também com um brasileiro. E vários assassinatos ele comete porque já morreram várias pessoas, né, em presídios, né, brasileiros que estão presos preventivamente, né, há mais de 2 anos, que é proibido, é inconstitucional pelo Código Penal brasileiro e pela Constituição, estão presos preventivamente, sem o direito ao processo legal, sem o devido processo legal, sem advogados, sem presença da família, sem o conhecimento de nada, são jogados, né, em um campo de concentração, né, e são lá jogados para morrer. Né? É o que eles querem fazer. Se não está a imprensa e alguns brasileiros ainda, né, em cima disso aí, advogados, eles já tinham assassinado essas pessoas, porque é o desejo deles, né? Essa é a grande realidade, mas isso vai acabar, né? A gente sabe que o Alexandre Moraes, né, tá chegando a hora dele, né? Os crimes que ele cometeu contra os Estados Unidos lá, né, no caso do Felipe Martins, lá da invasão lá, né, do sistema lá, né, de alfândega, na falsificação, na fraude do passaporte do Felipe Martins, né? E já foi descoberto, né? Os nomes já vão ser revelados, né? Já se sabe quem foi, né? E isso vai cair uma bomba aqui no Brasil, né? Não tenha dúvida que ele será preso. Isso será um efeito dominó para a maioria dos ministros do STF que estão envolvidos, né, nesses casos aí de fraude, né, invasão, né, de soberania americana e também dessas fraudes aqui no Brasil, né? Não tenha dúvida disso, né? Mas vamos torcer que isso vai dar certo e vai realmente esclarecer toda essa bandidagem, toda essa corrupção, toda essa falcatrua, né, toda essa imoralidade criminosa que está acontecendo com o Brasil, né, com esses corruptos criminosos aí fazendo o que quer no Brasil, né, com a chancela dos ministros do STF, principalmente do Alexandre Moraes, né? Vamos lá. Ó, gente, outro caso, né, que vamos falar com vocês aqui, que é sobre esse caso aqui, né, que está acontecendo, né, nesses dias aí, né, um fato bastante curioso, né, bastante cômico, né, engraçado, porque a gente viu que o Donald Trump nos Estados Unidos, isso foi promessa de política, e ele está fazendo o que ele prometeu em campanha, né? Ele está fazendo. Ele vai destruir toda essa cultura woke nos Estados Unidos. Ele vai libertar o povo americano de toda essa cultura de imoralidade, né, de ser vergonhice e de falta de respeito com o povo americano, né? Essa cultura woke que destruiu várias famílias nos Estados Unidos, jovens, né, levando jovens nos Estados Unidos à mutação, né, a trocar seu sexo, né, a transição de gênero, né, crianças, né, que foram, né, levadas a esses caminhos, né, por pessoas ligadas a essa cultura criminosa, né, maligna, woke americana, né? E Donald Trump está acabando com isso, né? E já se reconhece. Donald Trump não está errado não, gente. Eu sou da área da saúde e sabemos que só existe 2 sexos, 2 gêneros no mundo criados por Deus, né? O gênero masculino e feminino, o sexo masculino e feminino, né? Não tem outro, não existe outro. Isso é ciência biológica, isso é provado no mundo. A gente que é da área da saúde prova isso, né? Já falei em outras lives aqui, em outros editoriais, né, detalhei esse assunto, né, também sobre a forma, né, genética, da ciência, né, genética de cada um dos seres humanos, né, como ele nasce, como é que ele é, quais são as formas, né, que define, né, o ser humano, homem e mulher, né, lá pelo cromossomo. A mulher pelo cromossomo, né, XX, e o homem pelo cromossomo XY, né? Não tem como mudar, isso é ciência biológica. Você nasce homem e você nasce mulher. O que essas pessoas estão fazendo, no caso da Erika Hilton, né, e da Duda Salabella, é negar a si mesma a sua existência. Isso é negacionismo, né, da sua existência como ser humano, né? Porque eles negam a forma que eles nasceram nesse mundo. Eles querem ser mulher, se identificam como mulher,
né? Mas eles são homens, né? E os Estados Unidos têm uma política definida disso lá, que somente reconhece dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher. Elas lançaram um passaporte lá, precisaram viajar aos Estados Unidos e tiveram que validar o passaporte, né, ou apresentar o passaporte. E no passaporte lá eles mandaram de volta e mudaram, né? Elas são mulheres, né, transgêneras, né, assim falam, né? E não aceitaram a mudança do seu nome, né, a qual se identifica lá nos Estados Unidos. Eles mudaram, né, o sexo, é o masculino, da Erika Hilton e também da Duda Salabella, né? São dois deputados, né, parlamentares eleitos, né, que defendem a cultura woke aqui no Brasil, né, são contra, defendem a cultura woke, defendem também o Hamas, né, defende terroristas, né, no mundo inteiro, como o Hamas. Eles já levantaram bandeiras da Palestina defendendo um grupo assassino e terrorista Hamas, né, e tudo que é de imoralidade essas pessoas defendem aqui no Brasil, né, e no mundo, né. E tá aqui, ó, duas deputadas transgêneras brasileiras, a Erika Hilton e Duda Salabert, né, até tinha errado o nome da Duda Salabella, mas é Duda Salabert, né. Denunciaram, né? Denunciaram que solicitaram vistos, né, para viajar para os Estados Unidos e que as autoridades locais, né, os identificaram como homens, né, nos seus documentos. Eles não gostaram. A Erika Hilton falou que vai denunciar o Donald Trump, né, a ONU, né, a ONU. Coitadas, né? Olha, os Estados Unidos vai vir para limpar o mundo de toda essa cultura imoral, maligna, que querem destruir as famílias pela imoralidade, né? Os Estados Unidos já colocou ordem no seu país, não tenha dúvida disso. O que a Duda Salabert, o que a Erika Hilton, vão perder seu tempo. Procurem outro país para vocês viajarem, porque nos Estados Unidos não vão ser mais reconhecidas como mulheres. Vocês são homens biologicamente, né? Lá pelos Estados Unidos e pelo mundo. A ciência biológica não mente. Vocês nasceram homens, são do sexo masculino. Não muda isso, né? Pode se transformarem, pode se mutilarem, não muda. Vocês nasceram homem biologicamente e vocês são homens do sexo masculino. A ciência biológica não muda isso, né? E ponto final, gente. Ponto final. Vocês querem ir para os Estados Unidos, vão ter que ir com o passaporte, né, lá escrito do sexo masculino, né? É assim, entendeu? Não querem ir para os Estados Unidos, procurem outro país, porque nos Estados Unidos agora vai ter lei, ordem e moralidade e respeito ao povo americano. E isso seguirá de exemplo ao mundo inteiro, não tenha dúvida disso, que essa cultura woke e toda essa cultura imoral que o mundo está passando para destruir as famílias e as crianças vai acabar. E vai acabar pelos Estados Unidos, que vai pôr a mão nisso e vai destruir tudo isso. Não tenho dúvida disso, né? Olha, gente, é isso aí. Muitos assuntos, né? Isso aí, tem muitas coisas que poderia ter falado aqui, mas a gente vai comentar durante a semana em mais algum editorial. E vamos, né, torcer para que o Brasil mude, para que as coisas, né, mudem, para que os Estados Unidos e Israel venham realmente para o mundo, né, limpar essas coisas ruins no mundo. E para que o Brasil se limpe de tudo isso e que em 2026 tenhamos aí novos parlamentares, né, no Senado, na Câmara, né, e que a direita realmente venha gigante, né, para limpar este país e pôr ordem nesse país, que é o que nós precisamos fazer. Nosso país não merece estar sofrendo o que está sofrendo com essa criminalidade que está passando no nosso país, né, com essa roubalheira, assaltos, roubos, a economia destruída, desemprego, sabe, tudo, uma inflação gigante. Vai estourar uma bomba gigantesca nesse país com esse governo aí, sabe, do jeito que tá aí, uma bomba gigantesca. Olha, o rombo que vai aparecer nesse país vai ser umas 1000 vezes maior do que a Operação Lava Jato descobriu. 1000 vezes maior. Vai ser uma bomba jamais, né, vista no mundo, aqui no Brasil, o que aconteceu com a economia neste país, os roubos, né, do que esse governo está fazendo. Eles estão literalmente roubando o país, destruindo o Brasil
e roubando literalmente todos os brasileiros, e destruindo todos os setores do nosso Brasil. Mas isso vai mudar, o Brasil vai virar essa página, vai vencer e esse governo criminoso vai sair do Brasil. Não tenha dúvida disso, né? É isso aí, gente. Obrigado a você, né? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nação brasileira e que Jesus Cristo nos proteja, que Deus proteja a nação brasileira e que a luz do mundo, nosso Jesus Cristo, ilumine nosso Brasil, ilumine a nação brasileira. Valeu, Brasil. Viva Israel. Viva o povo de Deus, Brasil. Valeu, amada nação brasileira.